é sobre ação controlada, uma técnica especial de investigação muito utilizada, que vem prevista aí na Convenção de Palermo, tá? O assunto. A ação controlada, ela é prevista na Lei Antidrogas, ela também é prevista na Lei de Lavagem de Capitais e na Lei de Organizações Criminosas, né? A Lei de Organizações Criminosas, inclusive, ela é considerada a norma geral sobre as técnicas especiais, né, as técnicas extraordinárias de investigação. Então, existe ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa. Então, vejam só, não é apenas a polícia que vai lançar mão da ação controlada, embora seja o mais comum. A gente pode cogitar aí de uma intervenção administrativa, por exemplo, a Receita Federal, Receita Estadual, também realizando ação controlada. Então, ela retarda a intervenção relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações. Então, aí está o conceito legal dessa técnica de investigação, onde o delegado de polícia, né, mas lembrando que nós temos também não só a polícia, mas uma autoridade administrativa, uma outra autoridade administrativa pode lançar mão dessa técnica investigativa. Então, o delegado de polícia, diante de indícios da prática de um crime que está ocorrendo ali. Lembre-se que o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele determina que o delegado de polícia e seus agentes realizem a prisão em flagrante quando ela estiver acontecendo. Então, eles têm esse dever. Repare que aqui o legislador está flexibilizando esse dever. Ele está trazendo a seguinte situação. Fala, olha, você está vendo uma situação ocorrendo, um crime ocorrendo, você pode lançar mão da ação controlada. O que seria isso? Você vai deixar de flagranteá-lo ali naquele momento, então você retarda a intervenção, porque você percebe que se você fizer uma ação controlada, um acompanhamento, você vai poder alcançar mais provas, descobrir novos comparsas no crime, aí, coautores e partícipes, ou ainda recuperar o produto da infração, resgatar eventualmente uma vítima com mais segurança. Então é para isso que serve a ação controlada. O próprio legislador reconhecendo que às vezes a prisão em flagrante ela pode atrapalhar as investigações, no aprofundamento da investigação. Porque se você faz uma prisão em flagrante de uma situação ali, vamos imaginar ali imagina que a gente está fazendo uma campana de uma entrega de drogas, por exemplo. E aí, já que a ação controlada, a gente vê o que está previsto ali na lei de drogas, né? E aí, quando a gente vê o camarada entregando a droga ali para alguém, recebendo dinheiro, nós, então, estamos vendo uma situação flagrancial ocorrendo, a gente percebe que chegam outras pessoas. Imagina que chega uma autoridade local, um prefeito ali, aparece naquela cena depois e sai rapidamente. Aí você fala, mas espera aí, o prefeito fazendo parte desse caso? Então, será que vale a pena a gente agora fazer esse flagrante? Será que isso não despertaria ali uma suspeita dos demais integrantes da organização criminosa, que haveria uma investigação em curso? Claro que sim, né? Então você faz uma ação controlada, retarda a intervenção, justamente para aprofundar nas investigações, para colher mais provas, descobrir mais pessoas. Então essa é a ideia da ação controlada. Você não realiza o flagrante naquele momento, existe então previsão legal para isso, para que você possa aprofundar as investigações, alcançar mais provas, pessoas, recuperar produto da infração, por exemplo, ou até resgatar vítimas. E a ação controlada ela é uma técnica investigativa muito utilizada, tá? Muito utilizada pela Polícia Judiciária. E aí a questão é a seguinte, né? Primeiro ponto que eu quero que você preste atenção. A ação controlada só é possível no caso de prisão em flagrante? Será que seria possível também no caso de prisão temporária? No caso de mandado de prisão preventiva? Eu vou cumprir o mandado de prisão temporária, vou cumprir uma ordem judicial, veja, não é flagrante que está ocorrendo. Estou com uma ordem judicial, eu vou lá às 6 horas da manhã na casa do investigado, do nosso alvo, para efetuar a prisão em flagrante. Eu posso também lançar mão da ação controlada? Vamos imaginar que eu me depare com uma situação ali de um prefeito saindo da casa do maior traficante da cidade às 6 horas da manhã, uma situação bastante atípica. Será que eu poderia, então, deixar de cumprir o mandado de prisão naquele momento e lançar mão de uma ação controlada? E aí a gente vai ver que a doutrina, Luiz Flávio Gomes, né, o saudoso aí, mestre Luiz Flávio Gomes, já dizia que a ação controlada ela não serve apenas para o flagrante delito, para retardar um flagrante, embora seja o mais comum e o mais citado pela doutrina. Mas você pode utilizar também, então, para cumprir mandado de prisão preventiva, prisão temporária, ordens de sequestro de bens,
de apreensão de bens. Então, perceba que a ação controlada ela é mais amplo do que simplesmente o chamado flagrante prorrogado. E a própria lei de lavagem de capitais, ela diz isso expressamente. Quando você olha a lei de lavagem, 9.603/98, se você tiver com o Vadimeco aí em mãos, dá uma olhada no artigo 4º, letra B. Veja só. O artigo 4º, letra B, vai dizer a ordem de prisão de pessoas. Então, ó, aqui tem um mandado de prisão. Então, vai ser mandado de prisão temporária ou preventiva, né? Não é prisão em flagrante. A ordem de prisão de pessoas ou medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores. Então, a gente pode pensar no sequestro, qualquer medida aí assecuratória de bens, direitos ou valores. Poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido MP, quando? Quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Então, repare, esse é um ponto essencial aqui. Nós temos, então, a gente pode dizer que a gente tem duas modalidades de ação controlada previstas no nosso ordenamento jurídico. Nós temos o flagrante, que é prorrogado, retardado ou diferido, então uma ação controlada ali para a situação flagrancial, mas nós temos também a figura do mandado prorrogado, de um mandado de prisão ou de medida securatória retardado ou diferido, que é previsto expressamente aqui na lei de lavagem, tá? Um juiz suspendendo a ordem de prisão ou de medidas assecuratórias. Ponto importantíssimo aqui de ação controlada. A polícia quer lançar mão, então, dessa técnica extraordinária de investigação. Ela precisa de uma autorização judicial. Então, você que vai ser delegado de polícia, você quer lançar mão, então, da ação controlada. Você precisa de uma autorização judicial ou você pode realizar ação controlada de ofício, apenas comunicar ao juiz? Ação controlada, ela exige prévia autorização judicial? E a resposta é depende. Depende de qual crime você está investigando. É uma organização criminosa? Aí a própria lei de organização criminosa diz que não. Se for organização criminosa, você, delegado, pode lançar mão da ação controlada, mas você precisa comunicar previamente ao juiz que você irá fazê-lo. Então, isso é muito comum. A gente já, você está fazendo uma investigação de ação controlada, você já avisa o juiz de organização criminosa, né? Você já avisa o juiz que você vai, então, lançar mão de ação controlada durante aquela investigação. Então, olha só o que diz a Lei de Organizações Criminosas, está no artigo 8º, parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa, veja, está falando da ação controlada, será previamente comunicado ao juiz competente. E aí o juiz, se for o caso, vai estabelecer limites nessa ação controlada, comunicando o MP. Então, em se tratando de organização criminosa, basta comunicar ao juiz. Se for tráfico de drogas ou se for lavagem de capitais, a sua investigação, aí precisa de autorização judicial. Então, tráfico de drogas, artigo 53, em qualquer fase da persecução criminal, ou seja, investigação propriamente dita ou ação penal, né? Persecução penal investigativa, né? Pré-ação penal, e depois a persecução penal ali na fase da ação penal. Então, qualquer fase relativa aos crimes previstos nesta lei, lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido MP, os seguintes procedimentos investigatórios. Aí vem a não atuação policial sobre os portadores de drogas, sobre seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a não atuação policial, repare, aqui na lei de drogas a gente precisa de autorização judicial. Lavagem de capitais, artigo 1º, parágrafo 6º. Nós vimos que é possível dizer, então, que ação controlada e também infiltração de agentes, ela está prevista na lei de lavagem. O artigo 4º, como nós já percebemos, fala, ó, a ordem de prisão, então, mandado de prisão temporária ou preventiva, bem como de medidas assecuratórias, serão suspensas pelo juiz. Então, precisa de autorização judicial. Então, só recapitulando aqui, você está investigando uma organização criminosa, você não precisa de uma prévia autorização judicial. Basta comunicar ao juiz que você vai fazer uso dessa técnica investigativa. Se é um crime envolvendo tráfico de drogas, lá da lei de drogas, ou de lavagem de capitais, aí precisa de ordem judicial. Cuidado que isso é questão legal, tá? Isso está na lei. Então, embora o SEBRASP ele explore muito mais jurisprudência, mas as questões que são literalidade da lei também são exploradas pela banca, tá? Então, organização criminosa, a gente comunica, tráfico de drogas, né, a lei de drogas e a lei de lavagem, a gente precisa, sim, de uma autorização judicial prévia. E qual é a questão que eu quero trazer para vocês e que já foi enfrentada pelo STJ? E se eu estou investigando uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas,
que se dedica à lavagem de capitais. E aí? E eu quero lançar mão da ação controlada. Preciso ou não de autorização judicial? Organização criminosa não precisa, mas os demais crimes aqui que eu citei, lei de drogas e lavagem, eu preciso. Como é que fica nesse caso? Precisaria o delegado de polícia de uma autorização judicial prévia ou não? O que diz o STJ nesse caso? O STJ tem um julgado de 2009, esse precedente, que ele vai dizer que, nesse caso, nós vamos aplicar a regra da lei de organização criminosa, dispensando prévia autorização judicial. Então, nós temos julgados anteriores, temos depois, claro, novos julgados também dizendo sobre isso. Então, não precisa de prévia autorização judicial. Se você tem organização criminosa na julgada, você vai aplicar apenas essa regulação da ação controlada, da lei de organização criminosa. Não precisa de autorização judicial, basta comunicar ao juiz. E a doutrina também trabalhava nesse sentido, posso citar aqui o Renato Brasileiro, né? Ele já dizia, olha, a ação controlada, ela se faz necessária praticamente em todos os casos que envolvem organização criminosa. E a gente não pode descartar que é possível, então, a gente utilizar por empréstimo toda essa regulamentação da Lei 12.850 de 2013 para os demais casos. Então, se tiver organização criminosa na jogada, basta você lançar a mão aí da prévia comunicação. Tá bom? Ação controlada, eu queria trabalhar com vocês essa questão, não é apenas para prisão, lembre-se disso, e os casos em que precisa ou não de autorização judicial.